Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lardson, eu curso Biologia Bacharelado no campus UFAC. E eu estou gravando esse vídeo para tentar ensinar um pouco sobre a fisiologia dos nossos olhos. Eu vou fazer esse vídeo baseado nas imagens e no texto do livro de Fisiologia Humana, do Silverstone. Essa daqui é a 7ª edição, de 2017. Quem quiser ir procurar na internet é fácil de encontrar. Se eu conseguir, eu ponho na descrição do vídeo. Então aqui a gente começa com o olho, né, que ele pode ser... O processo no geral da visão, ele pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa sendo a entrada da luz no olho em si, né, que é... Ela passa pela lente, passa pela pupila e pela íris, para ir bater lá na córnea, perdão, para ir bater lá na córnea. Então ela passa pela lente, é focalizada, ela é direcionada, né, para a retina, que é como se fosse o fundo do nosso olho, que é onde está presente as células fotorreceptoras. E são essas células fotorreceptoras que transduzem a energia luminosa em sinal elétrico, né, que vai ser esse sinal elétrico que vai desencadear o potencial de ação lá na região do cérebro que é responsável pela visão, no lobo. A terceira etapa seriam as vias neurais da retina, que levam o sinal para o cérebro, que vai processar os sinais elétricos em uma imagem, que é o que a gente de fato acaba vendo, né? Aqui a gente tem a relação da pupila, que é um músculo liso, que pode tanto se contrair quanto relaxar, né, para permitir controlar a quantidade de luz que vai acabar entrando no olho, porque se entrar demais pode prejudicar, e se entrar de menos pode ser insuficiente para desencadear o potencial da visão adequada, né? Que geralmente não acontece porque a gente é bem adaptado a ter uma resposta significativa em pouco tempo e com pouco estímulo. Então, a gente tem a questão das lentes aqui, que são bem importantes. E aqui a gente tem um esquema geral do olho. Tem esses músculos lisos aqui ao redor, que são os que controlam, né, a direção do olho, para cima, para baixo. São esses músculos lisos que fazem o olho virar. Aqui a gente tem a córnea, que é esse buraquinho preto aqui no meio, né? Não, perdão. A córnea é meio que fosse o topinho do olho aqui, tá? Essa é a córnea. O pontinho preto é a pupila. A pupila em si é o pontinho preto, que é o que dilata e relaxa, né? Quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa faz uso de drogas como a cocaína, ela tem uma característica muito marcante de dilatar a pupila devido à sensibilização, né, nos sinais, nos potenciais de ação que a droga causa no organismo. Então, a gente tem aqui o nervo óptico, que é muito importante. A gente tem a fóvea central, que é onde ficam localizados principalmente os cones da nossa visão, que são as células responsáveis pela visão de cores, né, o aspecto cor. A gente tem aqui a retina, que ela é meio que toda essa parte aqui da parede interna do nosso olho, e ela meio que ela forma digamos que um D aqui no fundo do olho, que é a região onde a luz vai bater. A lente é uma parte muito importante também do olho, porque é a lente que direciona para onde vai a luz e a maneira com que ela vai, porque a lente ela é controlada por músculos aqui, ela tem como se fosse um disco ao redor dela, que é composto por músculos, que quando esses músculos relaxam ou contraem, eles mudam a conformação da lente, o que por sua vez muda a forma com que a luz bate na lente e é refratada para as paredes da retina. Então é uma parte muito importante a lente e a doença dos olhos das pessoas, né? Por exemplo, aqui embaixo tem. Não é nesse esquema aqui, é no outro. Aqui a gente tem a questão da... Ainda não é nesse. É nesse. Aqui a gente tem a questão da miopia, que é como se fosse um defeito, né? Digamos assim, um defeito genético na refração da lente. Então a lente ela acaba refratando a luz, convergindo ela para o ponto errado. A luz ela acaba convergindo para o ponto errado e isso causa um desfoque na visão. Esse desfoque só pode ser corrigido por uma outra lente que substitui a função dessa que está danificada, entendeu? Então você acaba tendo que inserir uma nova lente no seu sistema para que ela corrija o erro que tem na sua. Voltando aqui um pouquinho, acabei avançando demais. A gente tem também... Aqui tem um esquema mais abrangente do olho, do sistema visual geral, né? Mostrando aqui o nervo óptico, que é o que leva o sinal até a região do lobo, que é o lobo occipital, que é o integrante do córtex visual, que é aqui que vai ser formada e processada a imagem que a gente realmente tem do ambiente, né? É nessa região aqui.
Então aqui tem que a luz entra no olho através da pupila, tal. Ela, é importante reparar aqui, ó, na ação da lente, ó. A luz está vindo em direção reta, bate na lente e refrata para o fundo da córnea, tá? Então, é importante. A lente foca a luz na retina, tá? Então a retina, como eu falei, é essa paredezinha aqui em vermelho, ó. Opa. Essa paredezinha aqui em vermelho, como vocês podem ver, ó. Essa é a retina, tá? Então a lente, ela foca a luz nessa retina pra gente ter uma maior precisão, né, nos cones e nos bastonetes. Deixa um pouco mais aproximado que deve ficar melhor de ver, né? Então, quando os raios de luz passam pelo ar, eles mudam de densidade, né? Uma questão aqui de biofísica. Quando uma onda troca de ambiente, ela reduz a velocidade e acaba sofrendo uma refração, o que acaba alterando ela. Devido a ela passar de um meio para o outro, né? Porque quando ela vem para o nosso olho, ela está vindo do ar, ela está vindo de um ambiente com ar. E quando ela bate no olho em si, quando ela passa pela lente, quando ela passa e atinge a córnea, ela acaba sofrendo uma curvatura devido a essa mudança, né, no material ali com que ela está se propagando. A gente tem aqui também a questão do comprimento focal, que é uma questão muito importante que vocês podem testar aí na casa de vocês mesmos, que é, por exemplo, o nosso olho ele tem uma questão de adaptação focal. A nossa retina tem um ponto chamado córnea, certo? Córnea? Acredito que sim, se eu não estiver me confundindo é a córnea. Não é a córnea. Já estou endoidando aqui, calma aí, perdão. É a fóvea, meu Deus, é a fóvea, não é a córnea, é a fóvea. Nosso olho ele tem uma região central que é a fóvea, que é onde se concentra a maior quantidade de cones na nossa visão, que tem as células côneas e as células bastonetes, né? Na córnea, na fóvea, nada de córnea, é na fóvea. Na fóvea se concentra a maior quantidade desses cones. E é justamente na fóvea que acontece a região do foco, porque toda direção, a lente, ela tenta direcionar a luz principalmente para a fóvea, porque é na fóvea que é feito o ponto focal. Por exemplo, quando você olha diretamente para um ponto, por exemplo, agora eu estou olhando para cá, para o ponto focal. Eu estou enxergando o ponto focal perfeitamente, nítido. Mas essa região aqui eu já estou enxergando meio embaçado, porque meu ponto focal não está aqui, entendeu? Então quando você, por exemplo, quando você põe a mão na frente do seu rosto e fecha os olhos. Se você abrir os olhos e olhar para um ponto distante da sua mão, você vai ver a sua mão embaçada, toda embaçada, e o ponto distante que você está olhando você vai enxergar com nitidez. Mas se você olhar para sua mão por um tempo, ela vai acabar entrando em foco. E o fundo que você estava olhando, que estava nítido antes, agora está embaçado. Justamente por causa disso, porque é na fóvea que o comprimento de luz se reúne devido à contração da lente, né? Como eu disse, ela tem músculos ao redor dela que contraem ou relaxam para direcionar a luz para o lugar mais adequado. Fazendo assim essa regulação do ponto focal, né? Beber aqui um pouquinho de água que eu tô. Então, a gente tem aí essa questão do ponto focal, da diferenciação, né, no foco. E aqui está o músculo ciliar, ó. É o músculo ciliar que circunda a lente. No geral é isso mesmo. Aqui tem a questão da lente, né? Quando você contrai a lente, ó, ela geralmente fica no formato mais arredondado. Quando ela está relaxada, ela fica no formato mais arredondado aqui, ó. Pronto. Quando o músculo ciliar está contraído, perdão, falei o contrário. Quando o músculo ciliar está contraído, a lente ela toma uma conformação mais arredondada. E quando o músculo ciliar relaxa, ela fica mais plana, ela fica mais retinha, entendeu? A lente, se eu tô falando da lente, e o músculo ciliar que controla a lente. Aqui tem a questão da miopia, que eu acabei adiantando sem querer. A fototransdução ocorre na retina, que é a parte, é o fundo, né, digamos assim, do olho. Aqui a gente tem o espectro de luz, também conhecido como cor-luz, na biofísica, que é basicamente uma escala de comprimento de ondas. E aqui nesse meinho, aqui onde está o mouse, o ponteiro do mouse, é o único espectro que a gente consegue ver a olho nu, que o ser humano consegue ver a olho nu. Tem algumas espécies de abelhas, morcegos, que acabam enxergando outros espectros, mas a gente só consegue aqui nessa luz visível, nessa cor-luz. Que aí é o que as células fotorreceptoras acabam conseguindo captar, né? A gente tem aqui também a questão do epitélio pigmentado. É aqui que tem? Não. Não. Tá aqui a questão mais detalhada dos tecidos da retina. Porque a gente tem, como eu tinha falado, né? A gente tem as células de bastonetes e as células de cones. Perdão, acabei devagando aqui.
a gente tem as células de bastonetes e as células de cones, sendo que as células de cones são as responsáveis pela visão do espectro luminoso. A gente tem aqui, ó, essas células roxinhas são os cones. Isso aqui elas estão concentradas na fóvea, que é a região de maior concentração de cones. E como vocês podem ver aqui do lado dos roxinhos, tem os amarelos. Ó. Os amarelos são os bastonetes. Eles são responsáveis pela visualização de cor preta e branca, principalmente. Somente, né, na verdade. E os cones são responsáveis pela visão de cores dos outros espectros. Do espectro verde, azul e vermelho, que são as cores principais que a gente usa para compor toda a nossa visão. A gente só enxerga essas três cores e todas as outras cores que a gente visualiza são essas três cores compostas e juntas para formar as outras. Aqui a gente tem a explicação, né, de que o bastonete é o que funciona na presença de pouca luz. Os cones são responsáveis pela visão de alta acuidade, ou seja, a visão de grande precisão, a visão mais focada, né, mais apurada. E aqui embaixo a gente tem um esqueminha mostrando mais detalhadamente como funciona o processo de entrada da luz. A luz chega entrando aqui na célula bipolar, passando pelo terminal sináptico, indo aqui, dependendo do caminho que ela for seguir, né, ela vai para o cone ou acaba indo para o bastonete, pelo terminal sináptico. Ela passa pelo segmento interno, que é onde tem as mitocôndrias que produzem ATP. Ela passa pelo segmento externo depois, para poder entrar no epitélio pigmentado. E seguindo aqui, a gente tem a questão do espectro de cor. Aqui no gráfico, vocês podem ver que tem três tipos de células pigmentares, né? Principalmente, falando dos cones agora, primeiramente. Né? Os cones, eles têm três tipos de células pigmentares, tem os azuis, os verdes e os vermelhos, cada um atuando melhor em um espectro de cor. E os bastonetes têm aqui o gráficozinho deles das células mais escuras, né? Então, todas essas três aí são unidas e compostas para formar a cor luz que a gente vê. Aqui a gente tem o processo de potencial de ação, né, que ele acaba sendo desencadeado com a entrada da luz. Ela desencadeia o potencial de ação, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é um esquema no bastonete, tá? Que o potencial de ação ele acaba liberando neurotransmissores, o sinal que é recebido devido à luz, ele acaba desencadeando uma resposta. Essa resposta se dá na forma de liberação de neurotransmissores para os neurônios bipolares, tá? Eles liberam aqui para os neurônios bipolares que vão estar aqui na pontinha, seguindo logo adiante. Então, isso aqui seria uma questão mais fisiológica, né? Propriamente dita. E aqui a gente tem um outro esquema já com a integração da luz. Porque aqui, como diz, ó, a liberação do neurotransmissor é proporcional à quantidade de luz. Se tem mais luz, tem mais neurotransmissor sendo emitido, desencadeando a resposta, e assim continuamente, né? E se tiver menos luz, vai ter menos neurotransmissor, menos resposta, e assim por diante. O processo começa na retina e tal. Aqui a gente tem o esquema da célula da luz, né? A gente sabe a luz chega aqui na célula ganglionar, vai passando pela célula mágrina, que meio que intermedia o gânglio e a célula ganglionar bipolar. Aí aqui a gente tem, como a gente já viu, né, esses são os bastonetes. Aqui a gente tem o esquema de como funciona a interpretação da visão. Porque a gente, na realidade, a gente enxerga o mundo de cabeça para baixo. A gente enxerga o mundo meio que invertido. Graças ao nosso córtex visual, não é assim. A informação chega nele, ele acaba convertendo essa informação e deixando do jeito que a gente vê, do jeito normal que a gente vê. Mas a informação chega lá nele invertida, chega lá nele tudo de cabeça para baixo, tudo avessado. Então a gente tem aqui, ó, seguindo, se atentando bem na cor, né, a cor aqui do lóbulo do córtex esquerdo, ela vem do olho direito. Então o campo visual aqui do olho direito, ele é levado e processado no córtex esquerdo. E vice-versa, o córtex direito processa o campo visual do olho esquerdo. É meio que oposto, fica meio confuso, mas dá pra levar. Aí a gente tem aqui o nervo óptico, né, que sai lá do... A gente tem aqui o nervo óptico que sai lá da córnea, pega toda a informação e leva. Aqui em cima a gente tinha até um esquema dizendo que os bastonetes, existe uma grande quantidade a mais de bastonete do que de cone. É cerca de 20 bastonetes para um cone, tá, no nosso olho. Isso se deve com certeza à necessidade de mais bastonetes para capturar menos quantidade de luz, né, já que o bastonete ele funciona quando tem menos quantidade de luz. No geral é isso. Se a gente fosse aprofundar mais, vai ficar muito extenso o vídeo, né? Mas, assim, tem muita coisa interessante pra ver e entender aqui, ó. Como os canais iônicos de ligante dependente, de nucleotídeo e tal. A interação do sódio, cálcio, o potássio. Entrando, né, na célula desencadeando o potencial de ação. Tem todo o esqueminha, na ausência de luz, a opsina é o que interage com os caras lá, com o bastonete cone, né? A gente tem a rodopsina também intermediando essa ligação aí, e estando intrinsecamente ativa no processo da visão.
Tem também que é o esquema do daltonismo, né, que é meio que uma confusão, que é uma dificuldade de distinguir determinadas cores devido a um defeito nos cones, que são as células responsáveis pelas cores. E no geral é isso. Se a gente for se aprofundar demais, vai ficar meia hora de vídeo aí, vai ser difícil de resumir isso aqui. Obrigado pela atenção e espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho de conhecimento para vocês.